Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. São os últimos dias da igreja de Deus neste mundo. E a Bíblia mostra que o mundo entraria numa corrupção sem par. Uma corrupção generalizada. É a Bíblia quem mostra isso. É por isso que a nós cabe pregar o Evangelho. Porque os problemas sociais, os problemas políticos, a igreja não conseguirá resolver. Porque o mundo vai entrar numa corrupção extrema pouco antes do arrebatamento acontecer. Então nós vamos aprendendo. Tem coisas que nós não devemos mais perder o nosso tempo. Vamos ficar no foco de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, mostra a corrupção generalizada nos dias que antecedem o arrebatamento. Nos dias que antecedem a vinda do Senhor. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Escutem aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que Deus diz. Destes, afasta-te. Se não se afastar, vai cair com eles também. Continue. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, elevam cativas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Aqui está o retrato da sociedade que antecipa o arrebatamento. Nós nunca vimos pessoas amantes de si mesmas como estamos vendo agora. A pessoa, estou bem, por mim o resto que se dane. Ninguém está nem aí com ninguém. Filhos desobedientes, nunca foi visto filhos desobedientes como estamos vendo agora. Pessoas ingratas, até no trânsito. Você deixa a pessoa passar, você para o carro, deixa. A pessoa nem a mão estende mais. A pessoa passa assim. Ingratidão. A pessoa está caindo, você segura a pessoa para não cair. A pessoa não olha no seu rosto. Ingratidão. Vocês devem ter contemplado alguma forma de ingratidão. Nunca a sociedade esteve como agora. Olha aqui, pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você ensina, você fala, faça assim, siga Jesus assim, vença a sua inconstância assim. Fala, e a pessoa continua fazendo errado. Você explica, você dá tudo de si, a pessoa continua. Sabe por quê? Ela está neste contexto aqui, é cumprimento de profecia. Aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. Nós estamos vivendo, igreja amada, esse cenário. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós estamos vendo muitos querem os deleites.
querem o barzinho, querem a cerveja, querem um samba, não deixa o samba morrer, eles querem isso. Querem soltar fogos para time de futebol. E quando você vai falar de Jesus, até recebem, mas preferem ser amigos dos deleites do que amigos de Deus. Gritem glória a Deus. Incontinentes. Essa incontinência engloba várias áreas, até a área física sexual. Vê que o ser humano está no estado de incontinência. A pessoa cai em pecado, não pensa na sua salvação, não pensa na vida eterna, não pensa em sua moral. Apareceu caiu em pecado, aparece outro, cai. Incontinentes! Não consegue conter os seus desejos, a sua própria natureza. Cruéis! Quantos crimes bárbaros têm acontecido em pleno século 21? Crimes bárbaros de mulheres picotarem, deceparem o marido inteiro e colocarem numa mala e andarem com ele no elevador como se estivesse carregando roupas. E é o marido todo esquartejado dentro da mala. Os homens estão cruéis. A sociedade está cruel. A sociedade precisa de Jesus Cristo. A terra precisa da palavra. O mundo precisa do sangue de Jesus para ser livre do mal. E junto disso tudo, o que tem acontecido? A fé dos crentes tem se esfriado. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Enquanto o mundo está assim, a todo vapor, pecando contra Deus, a igreja perdeu o fervor, perdeu o amor. A igreja esfriou-se. As escrituras dizem mais. Lucas capítulo 18, versículo 8. A fé verdadeira, a fé genuína, será uma raridade nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. É por isso que às vezes você tem esse sentimento: meu Deus, será que não sou eu que estou errado e todo mundo está certo? A fé verdadeira será uma raridade. Aleluia. Quando você tiver esse sentimento, repreenda. A profecia da palavra diz que a fé verdadeira será uma raridade. Aleluia. Lucas 18, 8. Só a parte B. Glória a Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escute agora. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, por acaso encontrará fé na terra? Aleluia. A fé verdadeira será rara. Aleluia. Glória a Deus. Nos dias da vinda do Senhor. A cada dia os homens estão se afastando da verdade, tal como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, do verso 37 ao 39. Os homens nos dias de Noé pregava a palavra. Foram 120 anos Noé pregando. As escrituras dizem em 2 Pedro 2,5 que Noé era pregoeiro da justiça. O que é pregoeiro? É pregador. Noé, ele foi um pregador. 120 anos Noé pregava a palavra. Ele construía a arca um pouquinho e depois ia levar a palavra. Mais uma vez eu estou aqui dizendo para vocês que o meu Deus falou que o dilúvio virá e todos morrerão que não estiverem dentro da arca. Talvez no começo até o povo tenha ficado assim, mas à medida em que os anos foram passando, 120 anos, irmãos, até agora não aconteceu nada, isso é tudo conversa. E é o que tem acontecido. Talvez no começo dê um temor, mas o irmão está falando ali, é o Senhor. Os anos vão se passando, até agora não aconteceu nada. E essa sociedade
dos dias de Noé pereceu no dilúvio porque não deu ouvidos à palavra de Deus através de seu mensageiro Noé. E da mesma maneira será antes da vinda do Senhor. A sociedade estará afastada de Deus de tal maneira que ela vai escarnecer do arrebatamento. Me perguntam, aonde está a promessa da tua vinda? 2 Pedro capítulo 3, verso 2 ao 4. Eles perguntam, cadê a promessa da vinda até agora? Desde que nossos pais eram vivos, falavam isso. E o que tem acontecido? Minha avó falava, meu bisavô falava. Até agora não voltou. Até agora ele não veio. E isso vai fazendo com que o povo se esfrie. A sociedade se tornaria materialista, indiferente. A pessoa está indiferente à mensagem do Senhor. Materialista. O homem virou consumista. Materialista, presunçoso, soberbo. Ele gosta de ostentar. Assim como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha lá nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, O materialismo é indiferença. comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. tá vendo, igreja do Senhor? Eles não perceberam da mesma forma o arrebatamento, eles não vão perceber. Eles só vão ouvir a notícia: desapareceu um povo. Aleluia! Quando eles se derem conta, os crentes já subiram. Ori canta na basura, aleluia! Da mesma forma nos dias de Ló. A sociedade, de igual modo, consumista, materialista, indiferente. Lucas capítulo 17, do 28 ao 30. Eles não se deram conta de que Deus ia acabar com Sodoma e Gomorra. Quando eles foram se dar conta, a chuva de fogo já estava caindo. Era tarde demais. Lucas 17, 28 ao 30. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aleluia! Aleluia! Que palavra tremenda, meu Deus! Em meio a tudo isso, Deus está em busca de homens. Somente a igreja tem o poder do Evangelho. O mundo não será curado, pessoas restauradas pela política. Não. Pela direita, não. Por isso que Deus está em busca de homens. Os males do mundo são espirituais. Quem opera no mundo, a Bíblia nos diz, o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Quem está por trás de tudo é um maligno tentador. E só quem tem armamento, só quem tem ferramenta para combater o diabo e as suas hostes é a igreja de Deus na terra. É o povo lavado pelo sangue. Aleluia! Ore me canta na basura e me cai. Só a igreja. É por isso que Deus está à procura. Deus, ele fez grandes obras no passado.
E Deus ele quer fazer grandes obras no presente, mesmo a sociedade degradada, a corrupção generalizada do gênero humano. Ainda Deus ele quer operar pela igreja, porque a igreja precisa com a palavra salvar o maior número que puder. E aí você vai se ajuntar com Noé, que foi pregador da justiça. Você vai se ajuntar com aqueles que têm a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que se sacrifica por Jesus Cristo. É por isso que Deus está em busca para lidar com este mundo, com esta sociedade. De qualquer maneira, almas não são salvas. De qualquer forma, pessoas não são libertas. Tem de ter o poder do Espírito Santo. Foi assim no começo da igreja. O Senhor não mandou os apóstolos, vão estudar filosofia. Não, eles poderiam, mas o Senhor não mandou. A filosofia fervilhava naqueles dias, porque o Império Romano ele veio do Império Grego, o Império Greco-Romano. Muita coisa, a maioria da filosofia grega e dos costumes gregos foram incorporados no Império Romano. Até os deuses eram similares, só mudavam o nome, somente. Então toda a filosofia, Sócrates e tantos outros, Platão, eles absorviam Epicuro, Zenão, que era um poeta. Eles pegavam tudo e sabiam as coisas de cor. E a igreja poderia também, os apóstolos, a gente vai estudar filosofia, oratória, tudo, porque a gente vai chegar, eles são inteligentíssimos, a gente também vai chegar com eles com inteligência. Deus falou, não é assim. Porque aquilo lá eles tinham. Tinha que ser algo que eles não tinham. Tinha de ser algo que eles tinham de ver qual é o verdadeiro Deus. Uma diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. O que Jesus falou para eles? Ficai em Jerusalém. Muitos gostavam de Atenas, grande polo educacional. Muitos gostavam de Roma. Muitos gostavam de Alexandria no Egito. Eram polos educacionais. Mas o Senhor não mandou, vão para Alexandria. Não. Vão a Roma. Não. Vão a Atenas. Não. Jesus falou, ficai em Jerusalém. Deus é diferente do homem. Eita, lavassuricai, aleluia. Oricai, assirimikai. Deus é diferente. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos em poder. Oh, glória! Oh, glória! Lucas 24:49. Em Jerusalém, eles receberam o poder do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a plenitude do Espírito de Deus. E aí eles percorreram o mundo. Muitos deles eram semi-analfabetos. Muitos deles não tinham sabedoria humana desta terra. Não estou dizendo que não é para ninguém estudar. Eu estou dando um exemplo de que Deus ele opera diferente dos homens. E esses apóstolos rodaram o mundo, converteram almas. A igreja foi edificada em cima do fundamento deles, dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Jesus Cristo. Efésios 2:20-22. E eles assim conseguiram combater. O império era cheio de aborto, de homossexualismo, de adultério, de pedofilia e de tantas coisas que são horrendas. E a igreja conseguiu suplantar. A igreja conseguiu aterrar a crença pagã.
Agora, nos últimos tempos, tudo isso está florescendo de novo. São os tempos trabalhosos, são os tempos difíceis. Ao invés de nós usarmos as mesmas armas da igreja, a gente está buscando outras armas. Não busque outras armas. Não irá conseguir. Mas é que eu quero converter os do baile funk. Então eu coloco aquele boné, ponho um brinco, coloco o correntão, coloco o shortão de veludo e vou para o meio do baile funk. Não, você quer converter as almas com armas do mundo. Mas é que eu quero converter os roqueiros. Então eu coloquei um alargador assim, coloquei na boca também, piercing. Pintei as unhas de preto, fiquei de preto, peguei até uma gadanha e estou andando com ela assim. Quando eles olharem para mim, eu me identifico. Não use armas lá de fora. Não, mas eu estou tentando converter os jovens, sim, então pintei a igreja toda de preto. O povo passa, a igreja é preta, igual um carvão. Porque eu estou tentando converter o povo, não use essas armas. Deus não está em busca de homens assim. Deus não está em busca de pessoas assim. Deus não está em busca de igrejas assim. Deus está em busca daqueles que querem viver o evangelho pleno. Daqueles que querem fazer a diferença neste mundo. Ore me canta la base, aleluia. Glória a Deus. O Senhor busca homens compromissados. Gritem assim comigo: o Senhor busca homens compromissados. As armas nossas não podem ser carnais. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As nossas armas não são carnais, mas as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza do diabo. Se eu camuflo as coisas do mundo na igreja, eu estou usando armas carnais. Ou estou usando armas da carne, da natureza humana, da vontade humana. Por isso Deus, Ele procura homens compromissados.